Salve, salve, querido e querida estudante, Joãozinho na área. Vamos que vamos agora para a parte 3 do nosso estudo de introdução à eletrodinâmica. E agora a gente começa com o efeito Joule. Cara, uma parte agora que eu vou tentar fazer com que você entenda de vez que esse assunto é legal, interessante, mas também muita gente tem uma compreensão errada dele. Então vamos lá. Trouxe aqui a representação esquemática de novo de um fio condutor feito de cobre. Então aqui os átomos de cobre e um elétron, que é um portador de carga elétrica, que vai, porventura, colidir com esse átomo aqui de cobre. Na verdade, vai dar uma colidida aqui com os cátions, né, do átomo. Mas vamos simplificar a ideia porque já é um assunto meio complexo, não vamos querer dificultar mais ainda, né? Então tá aqui, ó, um zoom, e aí eu dei um zoom ali para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Antes da colisão, nós temos o elétron indo de encontro ao átomo de cobre. O átomo de cobre que já tem um movimento devido à sua agitação térmica. Então, ele apresenta aqui uma temperatura inicial, tudo bem? Depois da colisão, ele deu um pou lá, deu uma colisão. E aí, com isso, na verdade, com sucessivas colisões, né, porque não é só um elétron colidido com um átomo, são vários elétrons colidindo com o mesmo átomo e são vários elétrons colidindo com vários átomos. É uma chuva de colisões. Com isso tudo acontecendo, os átomos de cobre vão ter o seu movimento de agitação maior. Eles vão adquirir maiores agitações. Com isso, macroscopicamente, nós temos uma temperatura diferente nessa situação pós-colisão, que eu estou chamando de T, sendo que T vai ser maior do que a temperatura inicial. Por isso que eu estou representando aqui com mais tracejados para maior agitação térmica, né? Bom, a velocidade média típica entre duas colisões aqui é da ordem de 1 milhão de metros por segundo. Isso faz com que muita gente tenha a ideia intuitiva, mas errada, de que quando, por exemplo, você clica num interruptor de lâmpada, né, e a luz acende, isso dá a ideia errada de que o elétron saiu do interruptor onde você apertou e saiu voando com altíssima velocidade até a lâmpada e fez com que ela se ligasse. Mas isso é uma ideia errada e eu vou te provar daqui a pouquinho. Bom, antes disso, eu quero que você tenha em mente e acredite por enquanto em mim que essa velocidade aqui ela vai ter uma redução brusca por conta dessas grandes colisões. Foi o que eu falei anteriormente, quando, por exemplo, esse movimento ele não é tão ordenado. Os elétrons ele tende a ir para uma situação aqui, para um sentido preferenciado. Vamos supor que ele tende a ir da esquerda para a direita. Essa seria o sentido da corrente elétrica. Mas, ainda que seja um sentido preferencial, não é tão ordenado, porque ele vai colidindo aqui, sucessivas colisões, e ele vai perdendo velocidade conforme isso vai acontecendo. E perde tanta, que a velocidade, por conta dessas colisões, tanto contra elétrons e átomos e também contra os próprios elétrons uns com os outros, ela passa a ter uma ordem de 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Olha a diferença, gente. É uma diferença de ordem de grandeza aqui de aproximadamente 10 elevado a 10. É muita coisa, gente. É uma perda muito grande de velocidade, né? E é o que a gente chama de velocidade de deriva, né? A velocidade com que esses elétrons vão percorrer. Então é muito pequeno, gente, muito pequeno mesmo. Para você ter uma ideia, ela demoraria, né? Essa nuvem de elétrons demoraria 1 minuto. Com essa velocidade aqui, deixa eu registrar isso. Com essa velocidade aqui, a nuvem de elétrons demoraria 1 minuto para percorrer apenas 1 centímetro do fio. Você tem noção disso, gente? É muito pequenininho. E daqui a pouco a gente vai calcular isso. Por enquanto você só está acreditando em mim. Daqui a pouco eu vou te provar. Olha só, passando adiante, tem um análogo mecânico muito legal do efeito Joule, né? Para a gente entender mais ainda esse efeito Joule. Deixa eu trazer aqui para você uma coisa que você já conhece ou pelo menos deveria conhecer, né? A queda livre no vácuo. Na queda livre no vácuo,
Eu tenho total condições aqui agora de falar para vocês, porque é o seguinte, você já tem que ter passado, né, pelo crivo da mecânica, você já tem que ter estudado queda livre, os movimentos que estão submetidos à ação do campo gravitacional, né, os tais dos lançamentos. Você já tem que ter visto a dinâmica, quais são as principais forças da dinâmica, a força-peso é uma delas. Você já tem que ter visto energia mecânica, os tipos de energia, a potencial e a cinética. Se você viu isso, você vai entender tudo isso que eu estou te falando aqui, tá bom? E vamos lá adiante. Seguinte, lá na queda livre, no vácuo, não tem nem nada aqui, não tem ar, atmosfera, não tem nada, no vácuo, a bolinha ela vai cair somente pela ação exclusiva da força peso, que eu estou nomeando aqui por P. E a força peso ela vai ser responsável por converter a energia potencial gravitacional em energia cinética. Em outras palavras, né, você sabe muito bem disso aqui, que antes lá ela tem uma certa altura, ou seja, ela tem uma energia potencial associada à posição dela de altura, que a gente chama de gravitacional. A partir do momento que ela é abandonada, ela tem uma velocidade inicial igual a zero, e quando ela é abandonada, ela vai ganhando velocidade, ou seja, ela vai convertendo essa energia potencial gravitacional em energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Agora, um outro exemplo aqui, e para a gente começar a entender essa analogia com o efeito Joule, trago para vocês a queda livre, agora num meio material, não é mais o vácuo, mas agora imerso num fluido, no interior de um fluido. E eu lembro para vocês que lá física, lá na física, né, fluido, o termo fluido vale para líquidos e para gases. Imagine aqui comigo um líquido, tá? Algum líquido qualquer aí que você... Uma água, uma glicerina, um óleo, qualquer coisa, tá? Mas imagine uma queda livre. Inicialmente ele tinha uma velocidade inicial igual a zero, aí foi abandonado e começou a cair em queda livre, tá bom? Só que agora num fluido. E agora entra em questão uma outra força, né? Isso aqui você já deve ter visto também, né? Em queda livre com resistência do ar. É mais ou menos a mesma ideia, só que eu estou trazendo um fluido aqui para a gente ficar um pouquinho mais realista, né? Para a gente entender melhor. Então, vamos lá. A força-peso nessa queda aqui no fluido, ela continua existindo, então continua tendo a força-peso e o seu papel continua o mesmo, tá? Ela continua convertendo a energia potencial gravitacional do corpo em energia cinética, porque ele passa a adquirir movimento. E entra em cena uma outra força, que a gente chama de resistência, né? Eu estou chamando essa força aqui da força do fluido, a força que o fluido vai exercer no corpo por conta dele estar simplesmente nesse fluido e também ganhando velocidade, indo de encontro a essas partículas que compõem o fluido, né? Veja então que conforme ele vai andando, percorrendo o fluido, vai havendo colisões aqui, ó, com as moléculas que compõem o fluido e o corpo, o objeto em queda. E por isso que a força de resistência, a força do fluido, é contrária ao sentido do movimento do objeto, tá bom? Cuidado para você não ter em mente a ideia errada e errônea de que toda força de atrito, de resistência, né, é contrária ao movimento. Nem sempre. Nesse caso aqui tá bom? Só que o papel dessa força aqui em termos de energia é outro. O papel dessa força é fazer com que a energia cinética seja convertida em energia térmica. Esse Qzinho aqui, ó, é de, para lembrar você, de calor, tá bom? Calor entre aspas, tá? Porque na verdade não é calor. Calor é um processo de transferência de energia. Muito melhor seria falar isso aqui, energia térmica, tá bom? Por isso eu botei entre aspas calor. Então, o papel da força-peso é converter energia potencial gravitacional em energia cinética. E o aquecimento desse material é feito pela resistência, pela viscosidade desse fluido, né? Que converte a energia cinética em energia térmica. E agora, trazendo a analogia para a eletrodinâmica, para a eletricidade como um todo, nós temos isso aqui, ó, uma coisa que a gente já viu e uma coisa que a gente está vendo agora, ó. O elétron no vácuo entre duas placas eletrizadas planas e paralelas, constituindo o famigerado
céu, né? Campo elétrico uniforme, é o análogo à queda livre no vácuo. Veja que lá nós tínhamos uma força gravitacional, uma força peso atuando, né? E aqui nós vamos ter uma força elétrica. Mas veja que o papel é semelhante. Aqui, ó, o elétron sendo atraído pela placa positiva de maior potencial, né? De potencial mais intenso, a força elétrica ela tem o papel de converter a energia potencial elétrica em energia cinética. Porque antes, se você tira as placas, se não tem mais placas, você faz com que esse elétron aqui possa estar possivelmente parado. Vamos imaginá-lo inicialmente parado, né? Quando você coloca as placas, e ele tem ali parado uma energia potencial elétrica associada ao ponto onde o qual ele está parado. Só que se você coloca as placas, faz com que ele seja atraído por uma delas. No caso aqui é positiva porque é um elétron. Quando ele é atraído, ele está sendo acelerado. Se ele está sendo acelerado, ele está ganhando movimento. Então, ele converte a energia potencial elétrica que ele tinha antes em energia cinética. Só que isso aqui eu estou considerando como um céu. E olha o que eu falei aqui, ó, no vácuo, não tem nada. A partir do momento que eu coloco esse elétron num condutor elétrico, num material onde é feito de alguns átomos, né? Aí a história muda, porque passa a ter agora outra força envolvida. Uma força que eu estou chamando aqui de interação. Que interação é essa? A força de interação entre os elétrons com os elétrons e também dos elétrons com os átomos que constituem o material, tá bom? Os átomos que constituem o material. De novo, é a força de interação entre elétron e elétron, mas principalmente entre os elétrons e os átomos que constituem esse material. Assim como a força gravitacional, ela fazia o papel, né, a força peso, fazia o papel de converter a energia potencial gravitacional em energia cinética, e a força de resistência, a força do fluido, fazia o papel de energia cinética ser convertida em energia térmica. Aqui nós temos um papel análogo. A força elétrica converte a energia potencial elétrica em energia cinética. E a força de interação entre elétron e átomos e elétrons faz com que a energia cinética do movimento do elétron seja convertida em energia térmica. Isso faz um sentido, gente, porque os elétrons é que vão colidir com os átomos. E os elétrons colidindo com os átomos provoca essa conversão de energia cinética de movimento do elétron em uma energia térmica. Isso é o que a gente chama de efeito Joule. É aqui que vai aparecer o efeito Joule, o aparecimento do aquecimento daquele material constituinte, tá bom? Então a gente pode dizer em outras palavras que a energia potencial elétrica ela é dissipada nesse condutor elétrico, tudo bem? Em resumo, nós temos que lá na queda livre no interior de um fluido, a força peso, né? A força gravitacional, ela converte a energia potencial gravitacional em energia cinética, fazendo com que o corpo adquira movimento. Só que, conforme ele vai se movimentando, entra em cena a força de resistência do fluido ao qual ele está imerso, fazendo com que a energia cinética, a energia de movimento, seja convertida em calor, ou melhor, em energia térmica, né? Porque calor é um processo, um mecanismo de transferência de energia. E, na eletrodinâmica, o elétron dentro de um condutor elétrico faz com que a força elétrica que atua nele converta a energia potencial elétrica em energia cinética, fazendo com que ele adquira movimento. E passa a entrar em cena, né, a força de interação quando ele está em movimento. Quando ele está em movimento, colidindo com vários átomos e até mesmo com outros elétrons, essas colisões fazem com que a energia cinética seja convertida em energia térmica. E aí nós temos o efeito Joule, tá bom? Então o efeito Joule ele aparece aqui, ó, efeito Joule, ou alguns chamam de Joule, né? E por aí vai, tá bom, gente? Então esse vídeo foi dedicado apenas a isso, uma coisa muito legal, mas complexa, né? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na parte 4. Valeu, fui!